O meu anjo da guarda saúda o seu anjo da guarda. Vamos falar hoje sobre quem é o Pai de Santo. Uma pergunta interessante, curiosa, e que para muitos já vem carregada com uma definição. Por quê? Em muitos terreiros e para muitos consulentes, o Pai de Santo ele é visto como uma figura forte, uma figura de conhecimento, de poder soberano. E aí nós começamos a construir o primeiro equívoco e o primeiro erro na condução da grande obra do sacerdócio de um Pai de Santo. Por quê? O Pai de Santo, ele é um ser humano. O Pai de Santo é um espírito que está encarnado. Consequentemente, ele tem fragilidades, ele tem defeitos, ele não é detentor de todo conhecimento, muito menos detentor de um poder absoluto. E o primeiro caminho de excelência para a realização da grande obra, da grande tarefa de ser um Pai de Santo, é este ser humano ter a consciência de que sim, ele é frágil, ele tem defeitos, ele precisa crescer e ele precisa se aperfeiçoar. Por que isso é fundamental? Porque a partir daí, esse Pai de Santo, ele vai se permitir viver e exercer verdadeiramente a humildade. Ele vai ter a consciência de que a cada dia que passa, ele vai precisar crescer e evoluir. Ele vai rever nas suas atitudes e nas suas palavras erros que podem prejudicar o desenvolvimento dos seus filhos e a excelência de atendimento dos consulentes. A partir do momento em que um Pai de Santo incorpora a sabedoria, a força e o poder, ele não precisa de filhos de santo. Ele não precisa de uma família, que é a grande finalidade da reunião dentro do terreiro. Esse Pai de Santo, ele precisa de um palco, que não é a finalidade da Umbanda, não é o princípio, não é o fundamento. Só através da humildade desse reconhecimento que esse Pai de Santo vai compreender que o grande desenvolvimento dos seus filhos vai se dar pelo amor, pela sua dedicação, pela sua disciplina e pela sua renúncia. Fundamentos esses que verdadeiramente educarão os seus filhos para o exercício da mediunidade. Porque a mediunidade, o colocar-se à disposição da caridade e da fraternidade, ela vai muito além de rituais. Ela vai muito além do ritmo do batuque. O verdadeiro desenvolvimento mediúnico, ele se dá pelo comportamento, pelo aquilo que você produz internamente enquanto afeto. Eu vou falar um pouco como Clécio, primeiro pai biológico de 4 filhos. Eu exerço essa tarefa há 31 anos da minha vida. E eu sei que eu errei. Eu sei que eu erro. Eu sei que eu tenho que me policiar. E depois de 31 anos, eu tenho a consciência plena que hoje os meus filhos me ensinam. Eu tive o papel de mostrar para eles que o respeito é fundamental. A lealdade é uma grande característica humana, que nós precisamos seguir num caminho reto. Como pai biológico, eu busquei e tentei ensinar aos meus filhos a serem seres humanos,
dentro da capacidade e das habilidades deles. E como pai de santo, como pai Clécio de Oxalá, eu também tenho a consciência de que eu erro. Eu também busco me aperfeiçoar todos os dias. Eu busco o aconselhamento e a orientação das minhas almas. Assim como eu também busco dos meus próprios filhos. Porque nós somos uma família. Uma das coisas que me educou enquanto espírito encarnado foi a arte, a cultura. E eu aprendi com Chico Buarque de Holanda, num dos seus versos, o seguinte: Pai, afaste de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. E eu tentei traduzir esses versos para o pai biológico e tento traduzir esses versos para o pai de santo. Porque eu tenho a consciência daquilo que as almas me repassam e daquilo que a filosofia da Umbanda nos orienta, que eu preciso calar dentro dos meus filhos o fascínio, a arrogância, a falta de humildade, de caridade. Eu preciso ensinar aos meus filhos a gritarem de forma convicta o orgulho que eles têm do orixá deles, da alma que guia e que direciona os passos deles. Eu preciso falar para os meus filhos no meu terreiro que nós somos uma família e que todos nós precisamos um dos outros. Eu preciso ensinar aos meus filhos, através da minha conduta, que eu posso pedir desculpa a eles. Ao mesmo tempo que eu posso limitá-los, sem necessariamente desrespeitá-los ou desqualificá-los. E, fundamentalmente, eu preciso ensinar aos meus filhos que todo gesto de amor, de caridade, de fraternidade não é barganha, não é comércio. Porque daí nós deixamos de ter um terreiro para ter um mercadinho. E não é essa a finalidade. O principal papel na grande obra de um pai de santo é, junto com os seus filhos, provocarem diariamente a transmutação interna daquilo que todos nós percebemos, pensamos e reagimos em relação ao mundo material. Porque se eu for um caco fora do terreiro, não caia você na armadilha que você vai ser um grande médium e que você vai ajudar as pessoas. Isso não é inteligente. Então os meus filhos precisam aprender que dentro das suas habilidades, das suas características e fundamentalmente dentro do seu atual estágio de evolução, cada um deles pode e deve diariamente dar um passo para o seu crescimento. Podem lutarem contra as suas barreiras internas. Muito mais do que ensinar uma doutrina e os fundamentos, o caminho da caridade é o grande princípio que forma o caráter de um médium. Muito mais do que repassar fundamentos, eu preciso saber se o meu filho de santo tem estrutura para receber isso. Se as emoções dele estão em equilíbrio, se ele não viveu traumas. E a partir do momento em que eu faço essa orquestração entre esse desenvolvimento pessoal e espiritual, eu vou construindo conceitos saudáveis e alcançáveis de disciplina, de ética, de respeito, de humildade e de responsabilidade. Porque eu não sou melhor do que os meus filhos de santo. Nem eles são melhores do que eu. Assim como ninguém é pior do que ninguém. O que acontece dentro da nossa família é que cada um ali dentro tem uma responsabilidade, tem um papel. E esse papel ele tem que ser
executado na busca contínua de excelência. E essa excelência vem pela nossa transmutação enquanto encarnados, a nossa transformação pessoal. Ela vem pela busca de uma compreensão sobre os ensinamentos e a filosofia da Umbanda, sobre o nosso exercício mediúnico, e pela certeza de que ali dentro nós formamos essa família, onde não é o pai de santo o responsável por tudo, porque existem os irmãos de santo, existe um desenvolvimento. O pai de santo, ele vai acolher nesse processo todo as dores de luta do médium. Porque o filho de santo, ele chega dentro do terreiro com a sua história, com seus medos, com seus traumas, com as suas dificuldades. E nem sempre ele sabe lidar com isso, principalmente quando ele começa a ter contato e informação em relação à mediunidade. E a partir daí o pai de santo precisa aprender a ter escuta, paciência, sabedoria, para ajudar, para escutar repetidamente, porque o médium precisa de equilíbrio, fora e dentro do terreiro. Se isso não acontece, não serve de nada. O pai de santo, ele é o grande guardião das ações do médium no dia a dia e fundamentalmente da sua mediunidade. Ele vai fortalecer a fragilidade emocional. Ele vai eliminar ou reduzir os riscos energéticos. Ele vai conter os impulsos e as precipitações. Ele vai dar luz àquilo que é confusão. E através disso, ele vai orientar, porque esse é o papel de um pai. Biologicamente falando, ou dentro do exercício do sacerdócio de um pai de santo, o pai de santo ele tem 3 grandes pilares que ele precisa potencializar diariamente para o seu exercício. O pai, ele é responsável por orientar, apontar caminhos, porém, permitindo com que as escolhas do seu filho definam qual é o rumo. 2. Um pai, ele tem que dar limite ao filho. Mas não é um limite com autoridade, com agressividade, com autoritarismo. Não é com imposição. É uma limitação fazendo com que esse filho pense e ele desenvolva um raciocínio espiritual e não material. E fundamentalmente, o pai tem que amar. E amar não é afagar somente. Muitas vezes você precisa, entre aspas, bater no seu filho. Bater é negar, bater é dizer não, bater é frustrar. Porque são elementos que vão permitir com que esse filho cresça e se desenvolva. E ele muitas vezes ele não está preparado para determinadas escolhas. Trabalhando esses alicerces do limite da orientação e do amor, o pai de santo ele precisa ter uma consciência muito grande de que ele é um espelho ético e moral. Entre parênteses, eu não estou falando de pais de santo perfeitos, onipotentes e carregados de poder. Eu acabei de dizer que isso não pode existir. O que é ser um espelho ético e moral? É quando aquele filho enxerga no seu pai que ele busca contínua e arduamente crescer e superar as suas dificuldades e as suas inabilidades. É aquele pai que aceita com humildade a crítica, que reconhece a necessidade de mudança. Um pai de santo ético e moral é aquele que discursa, que prega uma filosofia, uma doutrina,
e repetidamente, com muita força, busca transformar isso em prática. Não o contrário. Porque o médium, ele aprende pelo exemplo, não pelo discurso, assim como qualquer filho. A postura do pai de santo, ele molda não somente a postura da casa, mas ele molda a postura e a dinâmica de funcionamento dos seus filhos. Se o dirigente é justo, os filhos vão ser justos. Se o dirigente é benevolente, os filhos serão benevolentes. Agora, se o pai de santo é vaidoso, seus filhos vão ser orgulhosos. O terreiro, ele sempre é um reflexo do dirigente. E qual é o papel do pai de santo com a espiritualidade? Muito grande. Porque o pai de santo, além de trabalhar com as suas almas e os seus orixás, ele está buscando levar uma proximidade e resgatar esse espírito encarnado das suas almas e dos seus orixás. Ele é um intermediador entre o plano espiritual e o físico. O pai de santo, ele precisa ser uma ponte consciente entre guias espirituais e os médiuns. O pai de santo, ele precisa estar aberto a receber de maneira pura as orientações de condução de trabalho, para segurar a vibração da casa e dos seus filhos, mantendo o princípio fundamental, que é levar o bem e a evolução das pessoas. O pai de santo é aquele que organiza e sustenta toda a energia. Ele mantém a firmeza, os pontos, os rituais, as proteções, as doutrinas. Agora, sem o fortalecimento dos seus filhos, por mais que ele se esforce, vai continuar fragilizado. E a força dos filhos para potencializar isso vem da sua mudança interna, do seu desenvolvimento mediúnico. O pai de santo, ele zela para que nenhuma entidade seja usada dentro da vaidade humana. Para que o médium não ultrapasse os limites da força e do exercício do trabalho da entidade. O pai de santo, ele precisa obrigatoriamente garantir dentro desse terreiro que a caridade seja o centro do trabalho, a fraternidade, porque na Umbanda a caridade é uma lei. E caridade não combina com espetáculos, com shows e com cobrança. A partir do momento em que o dinheiro entra, onde o amor deveria estar sendo aplicado, você não tem um terreiro de Umbanda. E você não tem médiuns. Você tem comerciantes. E isso precisa ser resgatado. Em resumo, gente, o pai de santo é uma âncora espiritual. Ele não é perfeito, ele tem erros. Mas a tarefa e a responsabilidade dele, dentro das suas habilidades e do seu atual estágio de desenvolvimento, é dar sustentação, é educar, é orientar, é acolher, é corrigir, é preparar. O pai de santo é o guia, mas também tem que ser o servidor. Ele tem que se colocar por último, assim como ele tem que se colocar à disposição do desenvolvimento. Por que tudo isso é fundamental? E aí vem a grande cerne, é uma coisa que eu digo sempre para os meus filhos de santo. Pai Clécio, ele vai voltar para o mundo espiritual um dia. E a grande meta que eu coloco como pai de santo, e eu digo isso em alto bom tom para todos os meus filhos, é que a minha realização vai ser o dia que eles estiverem nesse sacerdócio. Que eles estiverem com as suas casas, vivenciando o seu papel de pai de santo e de mãe de santo, multiplicando aquilo que é verdadeiro na Umbanda, aquilo que é a essência da Umbanda, que é o amor e a caridade.
E a minha responsabilidade, a minha tarefa é prepará-los para isso. Me dispor a isso. Renunciar para fazer isso. Mesmo errando. Mesmo precisando reparar. Mesmo precisando me aconselhar. E a tarefa deles é alcançar isso. E tudo isso nos faz iguais, com responsabilidades diferentes. O que eu mais prego aos meus filhos, e eles assistem esse vídeo, é o conceito e a prática diária de que nós somos uma família. E que não teria nenhum tipo de sentido, justificativa, o nosso terreiro existir se nós não semeássemos todo santo dia esse fundamento e esse princípio de família. Porque nós precisamos um do outro. O meu conhecimento contribui, o deles contribui. O auxílio que eu dou hoje pode ser o auxílio que eu precise amanhã. A limitação que eu dou para um filho meu hoje pode ser uma limitação que um deles me aponte amanhã. E todos nós estamos na mesma direção, com o mesmo crescimento. E se nós perdemos a essência de família, nós perdemos a essência da Umbanda, que é o amor, a caridade e a fraternidade. Meu anjo da guarda, saúde o seu anjo da guarda.